Bacana. Bem, então vamos dar início a mais esse momento de reflexões que assim temos oportunidade de vir a fazer quando os estudos assim são direcionados de uma forma da qual faz com que possamos nós mexer com nós mesmos, mediante a forma da qual ainda interpretamos a vida. Estudos esses que esclarecem, que abrem a visão tanto da atualidade quanto do passado, como também abre a nossa visão para o futuro. Apesar que não devemos premeditar o futuro, mas temos nós a consciência, como reencarnacionistas que somos, a importância do presente. Porque temos que trabalhar demasiadamente para poder melhorar as nossas deficiências morais e espirituais. Temos que trabalhar demasiadamente também junto ao mundo físico da qual habitamos, sendo útil para ele, provocando desenvolvimento constante, porque Deus nos deu a inteligência para que assim fizéssemos. E o progresso do planeta que habitamos significa que os espíritos que ali estão a progredir. Então, Pai amado, nós vos rogamos com que esse despertar possa estar sempre presente junto a todos, e que façam sempre o seu melhor. O melhor para ti, o melhor para o próximo, o melhor para o planeta. Então, assim, Pai, a ti, nesse momento, nós nos entregamos para o estudo da noite de hoje. Que assim seja, né? Uma ótima noite a todos. Então, vamos lá ao nosso estudo. Hoje está ocorrendo o módulo 34. Foram 34 meses, Espiritismo e Ciência. Sempre lembrando os princípios antes de iniciar, o foco maior deve ser na qualidade e menos na quantidade. Disciplina no horário. É importantíssimo ter vários pontos de vista. Eu estou aqui apenas como um facilitador, aprendendo também. E um de cada vez deverá se pronunciar. É uma regrinha, nós nunca tivemos problemas, graças a Deus, nessa área. E as diferenças de opiniões devem ser respeitadas. Nós temos aqui pessoas de muitas reencarnações que vieram de várias partes, é natural. Se ficar todo mundo pensando igual, tem que desconfiar. Opa, tem alguma coisa errada. Com certeza. Então, olha, é muito importante emitir opinião, discordar, que nós estamos todos aprendendo aqui. E eu gosto sempre de lembrar a aplicação do sinaleiro, o semáforo de trânsito, fazendo uma analogia, onde o vermelho significa que devemos parar, o amarelo que eu tenho que ficar alerta, e o verde que eu tenho que praticar. Tudo bem? É uma forma para a gente se orientar e, em resumo, ao sair deste estudo, a gente colocar algo em prática, desde a oração, que trouxe aí dicas, orientações aí maravilhosas. Ok? Então é muito importante nós colocarmos em prática. Nós não vamos ser cobrados pela teoria que nós vamos. E todas as obras, Allan Kardec, André Luiz, aquela conversa, li a Bíblia de cabo a rabo, irmão. E a sua obra, irmão? Irmão, quando eu me aposentar, conversinha furada. Morou? Então nós seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. E esse livro Espiritosfera, de Galileu Galilei, é uma psicofonia de João Berbel, lá de Franca, do Instituto de Medicina do Além. Só para relembrar, o Galileu Galilei foi um astrônomo, olha bem, astrônomo, naquela época, século XVI, físico, engenheiro e às vezes descrito como polímata, que é um indivíduo que estuda, que conhece muitas ciências. Foi perseguido pela Inquisição. Eu não vou mergulhar muito, mas é importante a gente estar aqui reverenciando,
essa contribuição dele. E ele é constantemente referenciado como pai da astronomia observacional, pai da física moderna, pai do método científico, pai da ciência moderna. Nasceu em Pisa, onde tem aquela torre lá que está inclinada, na Itália, em 1564. Ele desencarna em 1642, também na Itália, na cidade de Arcetri. Então, vamos lá. É interessante, essa obra, ele coloca o Galileu Galilei, abertura, ele diz, o mundo do além, a pátria dos espíritos, é um mundo real, um mundo sutil, que nos envolve, e ele denomina de espiritosfera. É interessante, eu percebo uma preocupação em divulgar desta forma. E nessa obra, o Galileu Galilei, ele contribui para chamar a atenção nossa, que estamos aqui encarnados, numa realidade que geralmente a gente acaba se esquecendo, da imortalidade do espírito. É interessante, outro dia eu estava pensando, nós somos tão apegados aqui a essa vida, acordado, né, aqui na matéria, e quando a gente vai para lá, ao dormir, a gente se apega lá daquele lado, tanto é que não é fácil acordar. Né? Então, em suma, nós temos uma tendência de se apegar, é para refletir, né? É para refletir. Então, olha, ele bate muito nessa tecla para a gente não esquecer da imortalidade. Porque são muitas distrações, muitas manipulações, muitas, mas muitas. Celularzinho, propaganda subliminar, que os olhinhos não captam, mas a mente capta, dura 0,03 segundos. E aí nós somos comandados, manipulados e passamos uma vidinha aí, muitas vezes, de uma forma ingênua, sem perceber o que está rolando, a realidade. E hoje nós vamos tratar, o título, o capítulo é Panorama Geográfico do Mundo Espiritual, é um dos títulos. Depois a gente vai ver hierarquia. Ele usa muito o termo panorama. Aí, ele usa durante o texto todo Galileu Galilei, ele usa muito o termo panorama. Aí eu falei, vamos pegar no dicionário, que é o tal do panorama. Panorama é uma visão ampliada em todas as direções. É como se você estivesse à distância olhando. Alexandre lá, o grande, o grego, ele costumava se posicionar numa parte mais alta para ter uma visão do campo de batalha. Em outras palavras, dá para traduzir até como ampliar a consciência, ampliar a visão. E tem dados momentos que ele utiliza com outros propósitos. Vocês vão perceber até como perspectivas. É interessante a forma. Eu nunca, pelo menos nos meus estudos aí espíritas, nos restritos estudos, nunca tinha visto alguém bater tanto na tecla na questão do panorama, uma visão mais ampliada, que é fantástico. Geralmente a gente tem uma visãozinha restrita, baseada na nossa experiência de vida, sabe, aquele se achando esperto, aquela coisa toda que a gente conhece. Né? Então, mas vamos lá. E ele começa o seguinte, olha, os diversos mundos se espalham na direção do desconhecido no espaço sideral. Aí eu falei, mas peraí, eu quero fazer uma pergunta. Eu mandei ali no Google uma perguntinha. Qual é a maior coisa que existe no espaço sideral? Né? O que é a maior coisa? Nesse espaço que está aí. E o que pode ser maior? E aí veio lá, é o chamado filamento galáctico, que na realidade é uma região que os pesquisadores determinaram, mas só para ter uma noção da dimensão. São, numa das laterais desse filamento galáctico, aqui no espaço sideral, eu falo aqui, né? Está aqui, está de todos os lados, 360 graus, é 10 bilhões de anos-luz. O que significa? Significa você, na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, nosso corpo físico não suportaria essa velocidade. Ó. Você imagina, 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo, você dá 8 voltas ao redor da Terra, aproximadamente. 8 voltas. Em um segundo, já deu 8 voltas. É inimaginável. Nesta velocidade, que não é pequena, você fica 10 bilhões de anos só para andar num filamento do universo. É interessante, eu não consigo entender a cabeça dos cientistas que
não acredito em Deus. Não me entra na cabeça. Teve aí uma explosão. Bom, enfim, eu não vou entrar. Eu não sei se jogam, não sei qual que é a prepotência, mas enfim. A outra lateral, 7,2 bilhões de anos-luz. Eu sei que muita gente não tem noção de bilhões. Outro dia eu falei, sabe o que significa R$1 bilhão? Eu somei ali fizemos uma estimativa, são várias carretas em 3 quarteirões, cheias de notas de R$100, carreta cheia, toda comprimida. Aí a pessoa falou, é isso, 1 bilhão? Porque muita gente não tem noção mínima, né? 1 bilhão, não sabe, não tem noção, ingênuo. Então dá para imaginar a dimensão? Aí eu falei, vamos pegar algumas curiosidades do espaço. Não existe som no espaço. Por que não existe? Porque lá não tem ar. O som, vocês estão me ouvindo? Porque o som ele empurra as moléculas. Conforme eu falo, eu empurro as moléculas de ar e vão até o ouvido de vocês. São moléculas de ar. Lógico que aqui está um sistema eletrônico, mas quando eu falo aqui com a minha filha, eu estou empurrando moléculas de ar, vai até o ouvido dela, ela consegue ouvir. Onde não tem ar é um vácuo, portanto aqui no espaço é vácuo, não tem ar. Então, não tem som. Interessante. Não dá para pisar, eu quero pisar em Júpiter, eu quero pisar em Saturno, Urano e Netuno. Não dá. Esses 4 planetas são gasosos, é gás. Se olha de longe parece que é algo sólido, mas não é. É gás. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Olha só a grandeza divina. Há mais estrelas no universo, isso foi dito aí pelos cientistas, do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Sabe o que significa isso? Você olha lá para o céu, há mais estrelas, eu falo o céu, o universo, há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Não se sabe o número exato, nem dos grãos de areia, nem de estrelas. E eles fazem o seguinte cálculo, os astrônomos. A nossa galáxia, onde nós estamos aqui com os planetas aqui ao redor da Terra, pequena galáxia, tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Já o número de galáxias, nós estamos aqui numa galáxia, com Netuno, Urano, a Terra, esses planetas aqui. Já o número de galáxias existentes pode chegar, não conseguiram ainda totalizar, a bilhões de galáxias. E o universo está em expansão. Então, não é fácil. Não é fácil a gente compreender tudo isso. A Lua já foi parte da Terra. A teoria mais aceita pelo cientista é exatamente essa. Quando a Terra ainda era um planeta jovem, um objeto, não era um pequeno objeto, do tamanho de Marte, colidiu com a Terra. Isso tudo com propósito divino. E com isso, um pedaço do planeta Terra se desprendeu e não se afastou, ficou por ali. Bilhões de anos depois, esse pedaço é conhecido como Lua, que por sinal é uma prisão desses irmãozinhos que abusam das leis de Deus. A gente sabe que ali é uma prisão. Os astronautas americanos, quando pisaram lá na Lua, a energia extremamente pesada. Mais pesada do que no Carandiru, mais do que na P3. Não dá para imaginar. Ali é uma prisão de espíritos para lá da pesada, os irmãozinhos que estão sendo tratados. Inclusive o Gandhi dizem que parece que ele não está mais na Lua, mas estava na Lua cuidando do irmãozinho aí que precisava de tratamento psicológico, psíquico, enfim. E o planeta mais quente do nosso sistema solar é Vênus. Para ter uma noção, sabe qual que é a temperatura de Vênus? 450 graus Celsius. Tem gente que reclama quando está 40 graus. Ai, que calor. Imagina em Vênus, 450 graus. Aqui só para a gente ter uma noção. Agora, vamos lá. Vamos lá no livro do Galileu Galilei. Ele diz o seguinte: o mundo, tal como assim é concebido, é uma fase transitória, porque o sistema se modifica incessantemente. Tudo está se modificando. E pode ocorrer, inclusive, um redirecionamento do projeto perante a Terra. Olha que interessante. Pode ter uma mudança a qualquer momento. Os espíritos elevados estão debatendo, discutindo. E
portanto, o Galileu Galilei coloca isso, abriu bastante a mente. Eu achava, peraí, o planeta Terra vai continuar desse jeito, mas pode ter uma mudança. E o universo ele coloca como um mundo aberto. Por favor, vocês podem complementar, trazer opiniões, né? E, portanto, o Galileu Galilei coloca como um mundo aberto. Nós estamos nesse mundo, no universo. E com essa possibilidade de contemplar essa imensa variedade de planetas, de formas de vidas, sob diferentes situações e estágios. E ele coloca que não é fácil, perante esse desconhecido, qualquer análise, ele deixa aberto dessa forma. Agora, me chamou muita atenção uma fala do Galileu Galilei, que ele diz essa grandeza predomina, tudo bem, está aí, é algo fora do comum, macro, mas provoca um aprimoramento dentro do homem e com relação ao sentimento de se desenvolver, de sentir essa grandiosidade do universo, de considerar algo, você inserido nisso, como algo normal. Ele coloca dessa forma, achei muito interessante. Nós estamos nos habituando, nos aprimorando. Eu acredito que quando nós dormimos, estou lembrando da mãe do Chico, né? Sim, da mãe do Chico, ela é muito mais superior do que o Chico, ela estava numa outra dimensão, ela teve que reduzir uma dimensão num dado momento para entrar em contato, mas ela fazia aí translados no espaço sideral. É interessante que o Galileu Galilei, eu percebo um objetivo de nos preparar para essas viagens. É cedo ainda, viu? Não se entusiasmem, mas é cedo. Portanto, eu me contento em sair de Bauru e até Arealva, para mim está muito bom até o presente momento. Estou brincando. Então, olha, ele coloca abrir os olhos, é importante abrir os olhos, contemplar esse universo, esses infinitos horizontes. Ele coloca dessa forma. E essas muitas constelações, ele bate nessa tecla, com diferentes formas de vida. Vidas que possivelmente a gente não consegue, dependendo do planeta mais evoluído, a gente não consegue perceber a olho nu. E que são, nesse dado momento nosso da ciência, são ignorados por nós. E ele fala desses números incalculáveis. São bilhões, bilhões de luzes, eu estou repetindo, dentro desse mundo aberto. Ele faz questão nesse texto de ampliar a nossa mente. O nosso mundo não é apenas aqui. Nós estamos aqui de passagem. E eu percebi esse propósito. Ele falou, olha para o universo com o mundo aberto. Outro dia eu estava discutindo com uma moça e ela comentando, olha, eu amo o Brasil, eu sou nacionalista. E eu lembrei de um santo que ele comentou, falou, olha, onde Deus está é o meu local, é o meu país, é a minha localidade, é a minha cidade, eu estou onde Deus estiver. Então me fez lembrar, eu estou aqui procurando lembrar o nome do santo, já eu lembro para não dizer, porque eu estou bem focado. Mas achei muito interessante essa fala. Quando ele fala mundo aberto, eu falei, caramba, peraí, pensando bem, eu não sou apenas um terráqueo, eu sou universal. Né? Eu lembro, uma vez estavam falando em globalização, eu até brinquei e falei, mas por que não pensar em universalização? E eu lembro, eu estava lá com um grupo, um pessoal de São Paulo, estava a Susan Andrews, que escrevia na revista Época, que fez Harvard, que montou aí, trouxe as múltiplas inteligências. Ela olhou para mim e riu, né? Aí eu brinquei que eu era de um outro planeta. O duro é que acreditaram. Foi num treinamento de múltiplas inteligências. E por que não? O Galileu Galilei, ele coloca para a gente ter esse olhar. Eu estou até olhando aqui pela minha janela de vidro. Eu faço parte desse mundo aberto. E ele bate apresentando esse mundo aberto, panoramas e panoramas ao ser humano que contempla o universo, amplia, né? São uma visão mais macro. Eu faço parte desse universo. Nós somos criados por Deus. Esse é o nosso habitat. Ele bate nisso. Aí eu falei, caramba, o que ele está querendo dizer atrás disso? Aí ele coloca, nós, olha bem, presta atenção, temos um grande número de cidades para atender às exigências
evolutivas das próprias criaturas encarnadas. Aí eu falei, caramba, olha a preocupação dele. Só no Brasil são 5.500 pequenos, a maior parte pequenos, municípios. Só no Brasil. Imagine no planeta todo. Agora imagine em todos os planetas. Quantas cidades existem? Que vocês vão perceber que ele usa muito o termo colônias. Dá para pensar. Nós não temos cabeça de pensar numa estrutura. Eu fico andando aqui por Bauru, eu falo, pô, tem a impressão que algumas autoridades não passeiam por Bauru, cheio de buraco, essas valetinhas para drenar água. Falei, uma cidade cheia de engenheiros, e tem lá, aí tem aquelas valetinhas, um negócio, uma gambiarra. Eu falei, caramba, né? Eu fiquei olhando aqui, tem lá o prefeito aqui, né? E a forma que ele coloca é interessante, olha, atender às exigências evolutivas das próprias criaturas encarnadas. Porque eu o tempo todo pensando em estrutura, estratégias também dessa equipe de espíritos evoluídos. Fica bem claro que o Galileu Galilei está atuando atualmente nesses processos evolutivos do ser humano. E ele deve estar se realizando, porque naquela época ele foi perseguido pela Inquisição, estou repetindo, e ele teve que esconder muitas experiências e até aceitar. O Vaticano deu uma enquadrada nele, senão ele iam sumir com ele, né? Na questão que ele provou que a Terra circulava ao redor do Sol e o Vaticano não concordava e surgiu uma confusãozinha aí. Mas não vamos desviar tanto. E ele comenta, vejamos a situação, olha a preocupação dele, vejamos a situação da vida do encarnado, que precisa comer, beber, dormir, para manter o corpo físico servindo. Visando aí os desenvolvimentos de inteligência intelectual e moral. Eu falei, caramba, olha o pensamento. Eu fiquei imaginando se eu tivesse ali, pensar grande, na equipe dele, eu falei, caramba, como? Porque de alguma forma eles ficam inspirando, trazendo ideias logísticas para não faltar comida. Imagine uma China, imagine uma Índia. A Índia tem lá 1.400.000.000 de pessoas. Então dá para imaginar o trabalho. Esses irmãos não param de trabalhar. Eles estão trabalhando, visando aí inspirar autoridades ainda com a índole que deixam a desejar. Então dá um trabalho danado, aquela coisa toda, vocês imaginam, né? E já no plano espiritual, o homem, nós experimentamos um alívio da matéria. O jeito que ele fala alívio, é interessante, quando a gente estuda o espiritismo, a gente ouve falar em alívio, é uma coisa, mas ele coloca de uma forma tão especial. Falei, caramba, é um alívio mesmo estar fora da matéria. Lógico, nós temos aí uma média de 170 reencarnações, já estivemos na erraticidade e toda noite a gente se alivia, né? Porque a gente sai da matéria, mas ligado, né, por aquele cordão umbilical, fala umbilical, né, cordão. Em face disso, é colocado dentro de uma colônia espiritual. Olha bem o que ele coloca. Com um panorama que a pessoa conquistou e mereceu com seu esforço e trabalho. Você vai para uma colônia, olha bem, ele já começa a colocar aqui, ele usa o panorama aqui como uma perspectiva. Eu acho muito interessante, quero pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha que interessante. De acordo com o seu esforço, irmão. Não vai caindo. Essa mania de brasileiro coitadinho, essa cultura que foi criada aqui no Brasil de coitados, Estado querendo abastecer, não só no Brasil, América do Sul. Essa cultura, precisa acabar com isso. Né? E olha que ele fala, olha, você vai para uma colônia de acordo com a sua meritocracia. Você tem que merecer, irmão. Não vai ganhar. Outro dia eu estava nós estávamos no estudo lá no sábado, caso do Dr. Bezerra, alguém falou, alguém pode ceder um bônus, meu avô cede um bônus e de repente você não precisa pagar aquela expiação. Eu falei, opa, está tendo má interpretação. Filho de Deus tem que experimentar, tem que evoluir. Não tem essa do vovô proteger. O vô pode interferir, pode ter aí misericórdia, mas eu só estou batendo essa tecla, isso aí dá uma conversa longa. Mas você tem que fazer por merecer. E como você faz por merecer? Com trabalho e esforço. E aí, olha, novamente, o
panorama do plano espiritual é um tanto similar ao panorama do plano material. Ele diz aqui essa visão não se modifica muito. Quando é deixada a matéria, ela é assumida essa condição de espírito. Quando a gente deixa. Isso me faz lembrar o meu sogro, quando ele, já comentei várias vezes, quando ele teve lá uma cirurgia do coração, ele pediu para um amigo dele, o Berber, que é espírita também, o médico Berber, casado com a Niomar, falou, olha, eu ao acordar, eu quero você ao meu lado para eu ter certeza que eu estou aqui, que eu não desencarnei. Então o Berber ficou lá de plantão, lá só esperando. Ele acordou e falou, opa, eu estou vivo ainda. Então é muito parecido. Não é fácil a gente entender, não é porque não cabe na minha cabeça que não seja verdade. Então, nós levamos para o plano espiritual, Galilei batendo nessa tecla, todos os nossos sentimentos. Ele não falou em racionalidade. Você vê que todos os mestres batem no poder do sentimento. E aí fica claro que nós estamos aqui para elevar o sentimento, evoluir o sentimento. E o sentimento a gente evolui nas relações. Por isso a gente tem que estar convivendo com as pessoas, sair de casa, a gente troca figurinhas, seja ofendido, elogia, seja humano, né? Sinta todas essas possibilidades de aprendizagem, cura e libertação que existem na vida. Então, ele fala, olha, todas essas virtudes continuam, né, de alguma forma. Assim como as cidades, num plano, como nós estamos aqui, lá também. Eles chamam de colônias, a gente sabe disso. E as colônias acolhem os seres que lutaram e conquistaram o seu determinado espaço. É como, por exemplo, eu pegar aqui nesse dado momento, né, e de repente lá mudar para o Rio, lá em Vidigal, lá, estou citando Vidigal, lá junto com um grupo de traficantes. Não combina, não tem sentido. Né? Morou, é mais ou menos, não estou aqui discriminando eles, por favor, são irmãozinhos aí que estão tendo oportunidades, não vou entrar nesse campo. Mas é mais ou menos, você vai para uma colônia de acordo com a sua meritocracia. Mas há também aqueles lugares destinados àqueles irmãos que batalharam, ele bate nessa tecla, ele está falando disso, de colônias aí, para destruir, sabe, as pessoas que fizeram da sua paz a guerra, conturbando a terra. E muitos, ele bate nessa tecla, matando em nome de Deus. A gente vê muito no Oriente Médio isso, terrorismo, Afeganistão, e mesmo aqui a Inquisição. Pega a Inquisição que ela fez, né? Usando o nome da religião, provocando determinado aí, mesmo algumas religiões, determinados rituais sagrados que sacrificam, enfim. E eu achei muito interessante a forma que ele fala. Esse pessoal descarta, olha o tempo, está lá no livro dele, descarta a riqueza de viver para amar. Ele colocou de uma forma, você vê que a mesma coisa, mesmo assunto, colocado com outras palavras, você amplia a sua visão em cima daquele assunto e se aproxima da verdade. É o mesmo assunto que todos os livros espíritas, que todo mundo já leu, mas olha que você usa, a palavra ela tem um poder de unir, de separar, a palavra é um. Por isso que a gente tem que cuidar bem. Eu pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. O falar não pode ser desprezado. E ele fala na riqueza de viver para amar. Eu quero fazer uma pergunta aqui, quero ouvir vocês, para não ficar nesse monólogo. Quem daqui, desse grupo, vive para amar? O foco dele é viver para amar. Entre dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, a gente escreve as metas de 2023, e vai lá, não, eu quero passar a maior parte do dia vivendo para amar. Quem daqui faz isso? Por favor, se manifesta. Por favor. Eu procuro viver com amor. Eu acho que esse é meu objetivo. Que é mais ou menos no mesmo sentido. Olha, focar em viver para amar. Então você procura viver com amor para com todos. É isso. É só comentar assim, tem que viver para amar, tá? Você tem que se amar, tem que amar as coisas da vida, tem que amar a Deus e amar ao próximo. É muito amplo esse negócio do amor, senão você não ama.
Às vezes a gente fala assim, eu vou amar meu próximo. Por quê? Porque Deus falou que eu tenho que amar. Mas será que a verdade está ali? Então, se você vai fazendo no seu dia a dia vários contextos com amor, você está se exercitando no amor e aprendendo a tê-lo na sua vida. Então, é um exercício cotidiano, na minha opinião. Isso. Eu, Dankmar. O Dankmar. Exatamente. Exercer o amor com todo o seu equilíbrio, em todos os sentidos que o amor nos oferece, né? Porque existe o amor em várias formas, né? Como o André colocou. Então tem que existir esse equilíbrio para que você tenha uma vida realizada, uma vida feliz e satisfatória, né? Certo? Perfeito. Lembra? A luz, o que é a luz? É uma somatória de cores, aquela frequência, sai essa luz fantástica, uma alta frequência. Esse amor, eu estou aqui, lógico, o André colocou muito bem, nós estamos aqui se desenvolvendo na inteligência do amor. Esse amor cristão é uma somatória de todas as virtudes cristãs 100%. Não adianta eu ter 70% de paciência, 60% de esforço em compreender o outro, você tem que ser 100%. Então, mas de alguma forma, quando a gente adota, ele dá essa rota para nós. Viver para... Vamos melhorar aqui essa frase, com maior respeito ao Galileu. Viver para se desenvolver na inteligência do amor, que é uma outra, é nesse sentido. Perfeito? Mas olha, legal, tá? E eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado, viver para amar. É a linguagem de Cristo numa outra linguagem que todos nós conhecemos. Perfeito? Então, olha, ele coloca... Eu falo isso porque quando a gente se desenvolve nessa inteligência intelectual e moral, você acaba se auto-perdoando, acaba perdoando o outro, acaba compreendendo. Mas ele dá um outro canalzinho aqui já. Ele simplifica um roteiro fantástico. Ele mistura ciência com religião e filosofia de uma forma brilhante. Bom, eu me tornei um fã do Galileu Galilei. Mas vamos lá, olha o que ele fala, quanto não se falou de amor através de Jesus? Ele pergunta, quanto não se falou? Quanto não se sugeriu deixar de lado o ódio da vingança para jamais condenar? Dá uma olhada aí, Ucrânia, OTAN, que nós temos que orar muito para esses irmãozinhos. Dá uma olhada. A OTAN forçando a barra Estados Unidos, forçando para caminhando aí uma situação delicada. Nós temos que orar para esses irmãozinhos. Através da Ucrânia. A Ucrânia aí está ali como se diz, um boi de piranha, né, no bom sentido. Então, olha, jamais condenar. Isso nas nossas relações. Jesus Cristo, ele coloca dessa forma, mostrou para nós todo o panorama de uma vida em que o homem deveria se apegar com amor ao seu irmão, a fim de ajudá-lo para que as profecias da reforma moral da terra fluíssem mais rapidamente. Aqui fica claro que os irmãos aí em cima estão trabalhando para fluir mais rápido. Para fluir mais rápido essa energia do amor no planeta todo. E ele bate. Quantas vidas foram sacrificadas em nome de Jesus? Principalmente por parte daqueles que portavam grandes conhecimentos sobre a Bíblia. Olha aí. Portanto, conhecimento teórico. O mundo está cheio de religiosos teóricos. E está bem claro, grandes conhecimentos. Eu não sabe, com o maior respeito ao Galileu Galilei, eu não usaria aqui o termo conhecimento teórico, eu colocaria teórico, né? Porque senão, se tivesse um conhecimento com sabedoria, teoria e prática, não faria o que fizeram.
E qual é o panorama? Olha, ele pergunta, qual é o panorama? Outra vez, a visão ampliada, que se lê, apresenta do outro lado. Quando esses irmãozinhos saem e vão para o outro lado, eles vão para colônias tristes. Ele usa esse termo. Eu nunca tinha visto no livro espírita alguém usar um termo colônia triste. Porque a gente sempre ouve aí umbral, tem um umbral grosso, que a boca é pesada, o médio, e o fino, onde está lá o nosso lar. Né? Eu quero ir para um umbral fino, eu quero, mas quem sou eu? Vai depender do meu esforço. Então, na verdade, e ele fala sentindo, compadecido. É desagradável de se ver e sentir tal situação. Esses irmãozinhos vão para o outro lado, num ambiente extremamente triste. E aí ele fala também, e quantos outros profetas não vieram à Terra para ajudá-lo em nome da paz? Sempre os irmãos encaminham profetas. E quantos não se distorceram as suas mensagens? E tudo isso provoca na Terra, ele está batendo na Terra. Você vê lá, novamente panorama. E tudo isso provoca na Terra um panorama triste. Eu estou repetindo triste aqui 2 vezes, porque eu percebi que ele sente uma tristeza enorme de ver nós aqui na Terra, entre aspas, me passou essa impressão, sofrendo desnecessariamente. Eu até usaria um termo, por ingenuidade. Nós já passamos por 170 reencarnações, já tivemos meio católico, evangélico, e a gente pisa na bola, ainda mais aqui na terra do futebol, terra do futebol, né? O Brasil já foi. Então, olha, e ele fala, vendo esses homens encarnados que ainda plantam as guerras, quando fala guerras familiares, vocês querem ver um inventário de uma família? Acompanha a guerra familiar que ocorre. Tem um amigo meu que falou, puxa Deus, se eu soubesse que ter dinheiro era tão complicado, eu não teria lutado tanto para ter dinheiro. Eu falei, mais uma aprendizagem. Né? Porque surge lá os inventários, aí surgem as guerrinhas familiares, as guerras políticas, os vereadores brigando. Então, é nós. Então, é nós com I aí no meio, é nós, viu? Não é nossa, é nós. Tá? E acabam destruindo o planeta, porque essa energia mental que surge no planeta provoca uma entropia. A entropia é essa autodestruição mental. E ele fala, no mundo espiritual, em sua região inferior, desenrola-se um painel de angústia envolvendo essas criaturas que se deixaram levar aí por esses escândalos, pela força da lâmina. Ele usa o termo lâmina, pela dor da destruição. E hoje vemos pessoas em tal situação, novamente ele usa, de um triste e horrível panorama que nos arranca lágrimas. Ele demonstrou ali uma sensibilidade. O espírito elevado, ele é tão sensível, é incrível. Um cientista com essa sensibilidade é um negócio fora do comum, é um espírito evoluído. Certeza que veio lá da constelação, a constelação de Capela, quase certeza. E demonstrando uma compaixão fora do comum. E aí ele bate que nós, muitos, necessitam do amparo e do amor, para que possam sair da escuridão que eles mesmos provocaram. Olha que interessante. Eles não entenderam a mensagem do Cristo, ele bate nessa tecla. Não é fácil entender, né? A primeira vez que você lê lá um versículo, você tem uma visão. Depois de 5 anos, você lê uma outra visão. Você vai ampliando conforme você vai se desenvolvendo. E ele fala que nós não conseguimos entender aquela passagem que Cristo ordena a Pedro que guardasse a sua espada para que ele mesmo não virasse o revide de um escândalo. Não é fácil compreender isto. A pessoa vendo algo errado e de repente, entre estar passivo e ativo, dá um questionamento, dependendo do estágio que a gente se encontra, né?
Mas são as leis de Deus, as leis universais que atingem o homem a todo instante, ele bate nessa tecla. E que é muito importante abrir os olhos para este panorama. Nunca revidar. E, em suma, é isto, nunca revidar. Não é fácil. A pátria do Evangelho está passando por situações aí e que está sendo testada exatamente nesta passagem. Eu não vou desviar, mas vamos lá. Tá? A pátria do Evangelho. Já sabia que ia ser combatido ao se aproximar da regeneração. E ele comenta que a gente restringe a nossa visão e procura ter enxerga de uma forma limitada, respeitando os nossos sentimentos imediatos, desejos imediatos, nunca pensando a longo prazo. E muitos irmãozinhos desejam a guerra mesmo, de rua, de briga, de gangue, guerra. Quando fala guerra, a gente amplia, achando que aqueles podem se salvar através disso. Mas ele usa o mestre dos mestres, mostrou que haveremos de nos rebaixar quantas vezes se fizerem necessárias, olha, se rebaixar quantas vezes se fizerem necessárias, para que possamos alcançar essas luzes que estão dentro de nós, que bem devagarinho a gente vai enxergando. Somente assim nós mudaremos o panorama. Ele bate, mudaremos essa visão macro. Tudo bem? Guardaram bem? Olha. Se rebaixar. Em outras palavras, está mexendo com orgulho. Meu Deus do céu. Esse que é o grande problema de todos nós, né? Reduzir o orgulho. Então, tem orgulhos de países, tem países que são orgulhosos, de extrato estrangeiro, tem estados que são orgulhosos. Eu lembro de alguns amigos de São Paulo, eu falei, cara, qual é, meu? Não, que eu moro em São Paulo. Que é isso? Velhos profissionais, eu ia citar. Que conversa é essa, meu? Então, orgulho, familiares, aquele orgulho, sabe, orgulho da família, orgulho, enfim. Vão para essas colônias inferiores, mas eu não mereço. No plano espiritual, isso aqui é importante, olha, lembra aquela passagem de Lázaro que está lá. Quem está lá não pode vir aqui, quem está aqui não pode ir para lá. Isso bem lembrava Cristo naquela parábola de Lázaro, já nos alertando há mais de 2000 anos. Quando passava à frente daquele irmãozinho encarnado, coberto de lepra, jogado ao relento, lambido pelos cães, os cães lambiam. Então esse rico, ele sentia um nojo, ele desviava, evitando aquela criatura. Lá no plano espiritual, esse irmãozinho que tinha lepra, desprezado pela sociedade da época, ele recebeu a glória e foi agraciado, estava lá numa colônia, mais do que aquele homem rico, que uma hora ele vai morrer também. Estou lembrando aí de um amigo meu, ele está, bom, enfim, não vou desviar tanto, riquíssimo, e preso, não é fácil ser rico. Ali eu senti dó, eu preciso reconversar com ele. Riquíssimo, é um problema seríssimo para ele. E ele é espírita, então nós estamos aí, eu estou aqui imaginando, mas é uma pessoa simples, humilde, eu só me fez lembrar aqui, aquele tal do preconceito que a Igreja Católica, por favor, não é preconceito contra rico, muito pelo contrário. O que vai contar é o que você faz com a riqueza. Ser rico não tem problema nenhum. O planeta precisa de gente rica para gerar empregos. Gente que tem um capital para gerar, movimentar. Se não fossem os ricos desse planeta, nós estaríamos aí com problemas seríssimos, né? E também, além de ser provas e expiação para alguns, né? A riqueza para alguns não é fácil. Então, mas voltando para cá, todos morrem. E Lázaro foi acolhido num local em que um panorama era superior àquele do rico orgulhoso. E o rico pediu, lembra que ele estava com uma sede enorme, pediu lá uma gota, e aí veio esta fala, né?
Uma gotinha de água aliviaria esse rico que estava no plano inferior. Ver essa frase, olha, quem está aí não pode vir para cá, quem está aí quem está aqui não pode ir aí. Então, olha, é uma parábola muito bonita, hein? Então, dependendo para onde nós formos, nós temos que ter consciência que não adianta eu ser amigo do amigo do amigo, que não vai adiantar, irmão. Você vai estar no lugar que você merece. Não, mas eu não mereço. Merece, irmão. Acorda, abre os olhos. E no plano espiritual, os espíritos se separam, em face de toda essa nossa conversa, pelos diversos panoramas e situações próprias. Mas no plano carnal, ocorre uma diversidade, é meio misturadão. Interessante, tem aí o propósito, né, de um estar aprendendo com o outro, se curando, se libertando. Lembrando que nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos. E essa média pode estar mudando. As pessoas, eu percebi que o meu meio mudou totalmente. A não ser o meio aqui com vocês, que a gente nos encontra de quinta, de sábado e outros dias no domingo, como hoje. Então, mas eu percebi que o meu meio está mudando. É interessante. Eu tenho prestado muita atenção. A gente tem que prestar atenção. Não é? E aí vem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, viu? Nós estamos falando aqui em convívio, considerando que aqui na Terra nós estamos onde deveríamos estar, de alguma forma aí. Quais são os 3 grandes receios que nós já comentamos em estudos anteriores, que todo ser humano tem? Praticamente, você pode ir para o Canadá, Estados Unidos, Europa, China, Paraguai, Uruguai. Medo de faltar comida, faltar dinheiro. Medo de ficar para trás, tem a ver com orgulho. E medo de não ter atenção, de não ser aceito naquele grupo, na sociedade. Então tem gente que faz um esforço danado para ser aceito em determinados grupos. E desses 3 receios hoje, qual que mais nos aflige? Olha, é uma pergunta, hein? É uma pergunta. Qual desses 3 grandes receios mais mexe com a gente? Medo de faltar, de ficar para trás ou não ter atenção? Alguém poderia dar uma opinião aí para nós? Desses 3, qual que é hoje que a comunidade sente na pele? Qual desses 3 medos que a comunidade hoje tem? Quem poderia responder? Pode ser a Sueli? É a falta do alimento. Todo mundo gira hoje, trabalha, faz. Para quê? Para que não falte o alimento para o bem-estar do corpo físico. Sim. Na tua opinião... Uma opinião se fosse destacada também. Mas eu fico no alimento. Sim, perfeito. Aí depende das classes econômicas, né? Mas o propósito de jogar essa pergunta é que eu percebo que conforme a gente vai evoluindo e vamos nos envelhecendo, uma percepção, a gente deixa de se preocupar em ser aceito. E eu acho isso muito legal, porque quando você não se preocupa mais em ser aceito por um grupo, percebeu? Você não faz aquele esforço para ser... tem a ver com o avanço da idade. E dizem que conforme a gente avança na idade, a gente vai ficando mais humilde, porque vai também, ao mesmo tempo, aumentando as nossas dependências de outras pessoas. Mas são 2 coisas distintas, né? Mas é algo para a gente refletir, porque tudo isso está trazendo aprendizagens, curas e libertações. Então, eu estou colocando isso aqui para a gente refletir, porque é bem diferente no plano espiritual. Lá são bem separados, e aqui é tudo misturado. Tudo bem? Eu só coloquei esse ponto, aqui e tem propósitos para a gente aprender, se curar e se libertar nessas buscas, para suprir esses receios, e aí vai. Só joguei isso para a gente dar uma refletida. Ao retornar ao plano espiritual,
o espírito sente pelos próprios erros e se glorifica pelo que conseguiu de bom, montando o próprio panorama que desenvolveu no plano material, montando a sua própria perspectiva, a sua visão macro. Olha que ele relaciona esse panorama de uma forma interessante. E aí ele bate numa tecla. A razão maior é o amor que nos une ao Criador, é a razão de louvar esse grandioso Pai por estarmos aqui e fazermos parte deste imenso e maravilhoso panorama universal. Esse panorama universal. Ele bateu nessa tecla que o foco tem que ser maior. Mas se eu exprimir tudo que nós conversamos até o prezado momento, a gente vai chegar à conclusão que ele usa apenas 2 palavrinhas como rota. Uma rota para a gente cair numa colônia evoluída. Humildade e amor, que está muito interligado, né? Humildade e amor ao próximo. Tudo bem? Olha, ficou bem claro, acredito eu, a minha percepção. Se eu espremesse esse texto, sairiam essas 2 palavras. Aí, vamos dar continuidade. Como definiríamos o processo hierárquico? Hierarquia, só para recordar, né? Numa empresa, tem lá diretor, gerente, supervisor. Antigamente eu peguei essa fase, tinham 6 níveis hierárquicos. Tinha até mais. Acionista, diretor, gerente, supervisor, tinha encarregado, líder e sublíder. Eu cheguei a pegar uma estrutura, uma empresa muito grande, de 8.000 funcionários na época. Então era uma estrutura, depois nós enxugamos, né? Aí ele fala, como definiríamos o processo hierárquico dos espíritos no plano espiritual com relação à distribuição das atividades e de seu comando, da liderança. Ele traz como é que funciona nessas colônias no plano espiritual. Ele diz o seguinte, no mundo espiritual, a hierarquia é timbrada, marcada pela virtude do amor. Tudo bem? Em suma, se a pessoa é evoluída no amor, ela assume um papel de liderança. Aqui no estágio onde nós estamos, a gente sabe como que é, né? Morou? Tá, tanto em termos políticos, as empresas privadas, elas seguem um nível de exigência muito elevado para a pessoa subir na hierarquia. Já nas estatais, a maior parte é de ordem política, a gente sabe como que é. Né? Bom, mas enfim, a prioridade é o amor, porque subentende que a pessoa que tem amor, ela tem a inteligência intelectual e moral evoluidíssima e todas as virtudes. Não vai usar 2 pesos, 2 medidas. Eu estou pegando um exemplo, tá? Então, em cada colônia, encontra-se uma situação. Ali não é colocado o chefe, não tem chefe, e sim o mentor. Algumas empresas de vanguarda já estão usando essa ideia do mentor. Eu tenho um cliente amigo meu, enfim, que nós estamos trabalhando muito nesse sentido. Ele entra apenas para aconselhar, para não atrapalhar, como um mentor. Visando, olha bem nas colônias, visando auxiliar as criaturas que estão ali, que estão naquele ambiente que eles conquistaram com o próprio mérito. Então é super fácil, porque você está com uma equipe, por exemplo, os melhores alunos de uma baita de uma universidade. Você não precisa perder muito tempo, né? É um grupo seleto, separado, é mais ou menos assim. E aí ele entra apenas como mentor. É interessante a gente saber dessa forma. E ele comenta que o Galileu Galilei coloca que nessas colônias as criaturas convivem sob variadas situações evolutivas dentro do mesmo espaço, mais ou menos como aqui na Terra, né? Mais separadinhos. Há colônias mais superiores, variando aí em conformidade com o estágio evolutivo dos espíritos. E aí ele bate nessa tecla, novamente. Aqui ele traz verbalmente. E tudo se qualifica, as pessoas são analisadas, qualificadas. Quando eu falo qualificadas, avaliações. Através da humildade. Então, olha bem, amor e humildade.
eles analisam. Então, deu para perceber como que são os níveis hierárquicos. Amor e humildade. Portanto, os orgulhosos, importante aqui, os irmãos estão acompanhando, põe no microfone, os orgulhosos, autoridades orgulhosas, se preparem no psicológico, meio espírita, meio católico, evangélico, não importa, pastores, papa, bispo, cardeais, orgulhoso. Então nós vamos assistir muito aí cardeais, não, eu não mereço. A gente vê no meio espírita, nos esclarecimentos, não era para eu estar aqui, era assim, irmão. Pô, mas eu sou cardeal, eu sei, irmão. Aí vai aquela conversinha que vocês conhecem. Então, olha, repara bem, juntando ao amor e tudo quanto possa edificar o homem, quanto o seu espírito, então junto amor e humildade, para ele estar sempre aprimorando. E, obviamente, que o homem coberto de maldade haverá de se situar em sistemas hierárquicos bem rebaixados. É natural, né? Ele está trazendo aqui, podemos dizer algo assim, como se diria, o básico, o óbvio, posso até usar esse termo. E na Terra, a gente vê hierarquias para seres dos mais diferentes e discordantes estágios evolutivos. E surgem muitos conflitos, né? É o estágio que nós estamos. Ele mostra aqui um determinado compadecimento com esse estágio que nós nos encontramos. A impressão que eu tenho é que foi reescrita uma nova Bíblia aí. A impressão que eu tenho, hein? Olha, eu falo uma nova Bíblia, não sei por quem, mas porque os valores são limites, eles estão tirando os valores. Tudo está ficando sem limites. Pode tudo pode. Então, é um período antes da regeneração, uma separação, na minha opinião, porque os valores são limites que eu adoto, certo e errado, né? São os limites que eu adoto nessa jornada. A hora que você retira os valores, então, tomara a Deus, lógico que isso vai ser utilizado, porque a hora que você tira os valores, as pessoas que têm tendência, que nem uma vez eu estava numa festa, eu tinha ali meus 29 anos, e estava um alemão nessa festa, e eu já comentei isso, acho, entre vocês, e esse alemão bebeu, moleque, né, tinha minha idade, 28, 29 anos, e o bichinho ameaçou ali tirar a roupa, eu segurei e falei, o que você está pensando em fazer, rapaz? Você não é alemão? Ele falou, eu sou alemão na Alemanha. Eu falei, irmão, aqui não, meu. Eu tive que segurar o menino, meio assim, meio fortinho. Mas, olha, então veja bem, na minha opinião, esses valores estão sendo revertidos. Dá uma olhada aí nas notícias, não é só no Brasil, Europa, Estados Unidos, né? Eu não vou entrar nesse campo aí, porque dá uma conversa danada. Portanto, os valores estão sendo invertidos, liberados, sem limites. Sem limites. Pode fazer o que quiser, cara. Pode fazer o que quiser. Basta ver aí um vídeo que está rolando na Avenida Paulista, que eu não acreditei aquilo que eu vi lá, não vou citar aquilo, né? E aí as pessoas que têm tendência, como esse jovem, que ele só seguia, porque na Alemanha, na época, a Alemanha funcionava, hoje eu não posso dizer, porque também está meio balançadinha, né? E na minha opinião, hein? Então, vai ser aberto, acredito que é um projeto para separar joio do trigo. Então vai liberou geral. Então nós vamos ver quem é quem, inclusive nos meios religiosos. Como um pastor amigo meu, ele comentou, falou, cara, eu não acredito que aquela fiel fez aquilo. Eu falei, fez, tá aí, né? Não acredito. Ela ajoelhava, mas isso é muito comum, né? Nós vamos assistir muitas verdades. É um período de muitas verdades. Então, em resumo, vamos caminhar, nós já estamos aqui quase em cima, nós temos um tempinho ainda, né? Pelo que ficou bem claro, é premiado quem é evoluído no amor e na humildade. Ele simplifica, eu achei uma simplificação. Eu lembro uma vez, eu estava na colônia espírita lá em Avaré, e o Guto falou, olha, é um amigo, desculpa estar citando o nome dele, eu aprendo muito com ele, hein, desculpa. E ele comentou, falou, a gente tem que tomar cuidado nas posições e cargos que nós estamos,
E ele trouxe o apóstolo Paulo quando volta a ter um trabalho simples, né? Paulo era para ser uma grande autoridade no Império Romano, né? E volta, ele falou: eu em casa estou fazendo tarefas simples no meu trabalho, porque eu estou muito preocupado, sobe na cabeça. Eu achei aquilo demais, né? Então, olha, 2 palavrinhas para tomar cuidado. Tudo bem, olha? Guardaram bem, olha? Orgulho e desamor. Contrário, humildade e amor. E ele coloca também que há no plano espiritual certas cidades onde se agrupam seres que não estão, que estão num processo vicioso de reencarnação. Só que as pessoas que estão aqui querem voltar a vícios de sexo, bebida, droga. Então, essas cidades têm toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura que acompanha aquele sofrimento sucessivo. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. E, enfim, essas cidades necessitam de um comando mais especializado de espírito para gerir esses envios permanentes, sabe, vícios. Não sei se entendem muito bem o que eu estou querendo dizer. Portanto, ele passa uma visão macro nesses 2 capítulos, uma visão macro de como funciona nessas colônias. Em resumo, deixa eu ver aqui como nós estamos de horário, estamos bem. Em resumo, ele bate novamente em meritocracia. E ele sente, em certas colônias precárias, que a gente assiste. Vamos pegar uma cidade do Rio de Janeiro, tem essas 2 situações muito próximas, né? Tem lá situações assim adversas, tem ambiente de muita paz e ambiente numa cidade única. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade complexa. Então fica esse questionamento se nós temos prejudicado, se temos praticado todo o bem que deveríamos. E nós temos essa possibilidade de edificar para que lugar nós iremos. É muito importante a gente ter consciência que essa morada para onde nós estamos indo, que pode ser a qualquer momento, porque ele bate lá na imortalidade, depende muito de nós. E aqueles que ajudaram um pouco mais, lembra? Praticar uma caridade por dia. Peça, Senhor, o que queres que eu faça? Como Paulo, eu quero fazer uma caridade. Eles arrumam alternativas. Incrível. Eles estão muito próximos de nós. E esses que estão firmes nesse propósito, e a gente, com toda essa bagagem, com todo este estudo que a Casa Dr. Bezerra nos inspira, nos favorece, nos possibilita, não tem como a gente não pegar esse caminho. E ele fala tal, eu achei muito interessante um comentário, que você está lá numa colônia com muito bem-estar, quando acaba o seu bônus hora, que é a moeda, chega a hora de mandar você de volta reencarnar, tá? Vamos pensar aqui a nível de planeta Terra, uma vez que o seu bônus espiritual acabou, portanto é uma caderneta de poupança divina. Porque o espírito há de reencarnar rapidamente, porque na lei universal manda que nós temos que evoluir continuamente. Não podemos parar. E trabalhar afincamente para poder voltar para esse habitat e um habitat melhor. Eu achei muito interessante a ideia do bônus que ele utiliza. De repente eu fiz um bocado de trabalho aí, tá? Tipo aposentadoria, me aposentei, eu quero ficar aqui, quero ficar no nosso lar, aqui numa rede balançando, lendo livros maravilhosos de Allan Kardec, de André. Deu o teu bônus, irmão, eles providenciam a tua reencarnação. Quando você vê, você já nasce com um bebê chorando, né? E ele bate muito, volta a enfatizar, esses mentores são como verdadeiros prefeitos, e ele traz uma organização também nessas cidades, que tem os mentores de bairros, das vilas e das aldeias. E aí me fez lembrar de um projeto de Jesus, que é ter um
uma pessoa evoluída em cada quarteirão, de cada cidade, de cada fazenda, de cada ambiente do planeta Terra. Então, por exemplo, no quarteirão da Sueli, eu estou pegando assim, no quarteirão da Margarete, quem que é o espírito elevado que está lá? Eu falo elevado, mais elevado do que o grupinho que está lá. Lembra que o Chico Xavier, ele podia terminar os trabalhos 3 horas da manhã, mas ele reservava o tempo para orar para o quarteirão dele, da cidade lá que ele nasceu. Ele já estava em Uberaba, lembram disso? E aí eu fiquei pensando, pô, se Jesus providencia de alguma forma, através, nós sabemos que Ismael governa o Brasil, então em cada quarteirão tem um irmãozinho que deveria estar cumprindo esse papel, entre aspas, copiando essas colônias mais evoluídas, cumprindo o papel de mentor. Lá no quarteirão da Rosana, quem que cuida? Se for uma pessoa lamentadora, ai, não vai dar certo, vai chover hoje, tá frio, tá quente. Não vai funcionar, tem que ter uma pessoa que ora para o quarteirão, que levanta o astral, né? Lá na Catarine, enfim, perceberam a jogada? Isso acontece nessas colônias. E aí eu falei, caramba, agora eu começo a entender o projeto de Jesus, que num desses livros espíritas, que eu não vou me lembrar aqui, fala desse projeto de Jesus, um em cada quarteirão. Então, reflitam nisso, e ele bate muito nessa tecla, e aí eu aumento a responsabilidade de vocês. Não tem problema se tiver 2 pessoas orando pelo quarteirão, 2 pessoas cuidando do quarteirão, nunca é demais. Praticamente ele deixa bem claro que cada casa, aí vamos cair na menor célula, tem um mentor, um anjo guardião, isso nessas colônias, e aqui nós temos também, e deixa claro, eu terminei são 2 capítulos que eu uni, que são capítulos rápidos, eu terminei esse estudo, mas com uma consciência enorme, que nós somos muito bem amparados como filhos de Deus. Se nós aqui a gente consegue organizar empresas e fazer, imagine aí. Então, nós estamos muito bem amparados. E nós espíritas temos uma responsabilidade enorme, conforme a gente vai estudando essas teorias. Eu paro por aqui. Praticamente o estudo aqui, o restante. Ele fala também hospitais, escola, que lá tem, mas as instituições que nós temos aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual, né? Lá tem muito mais coisas do que aqui, né? E tudo que tem aqui tem lá, mas lá tem muito mais e bem melhorado em vários aspectos. Então eu paro aqui e abro para comentários. Por favor, comentários. Davidson, eu acho que o ser humano que hoje está reencarnado, ele não obedece muito às hierarquias e às evoluções morais. Agora, quando ele desencarna e chega numa colônia, lá ele aprende o que é hierarquia, porque lá existe um mentor que toma conta daquela colônia. As hierarquias têm que ser obedecidas, o que não acontece conosco agora encarnados. É verdade. Essa é a minha opinião. Em resumo, você está falando em disciplina. Lembra do Emmanuel? O Emmanuel pegando no pé do Chico. Fala, Chico. O Chico pergunta para ele o que ele precisava. Ele falou, olha, são 3 palavrinhas. Disciplina, disciplina, disciplina. Sem disciplina, não há êxito. Em nada. Sem disciplina. E esse é um dos grandes problemas dos latinos. Nós, descendentes, eu sempre falo isso, desculpa ser repetitivo, nós, descendentes de latinos, europeus, portugueses, italianos, espanhóis, são todos boa gente, fantásticos, calorosos, mas deixa a desejar em disciplina. O trabalho
o trabalho profissional vem ajudando muito essa mudança cultural, não só no Brasil, mas praticamente no mundo todo, porque se a empresa não ter disciplina, ela não sobrevive, né? Então, a empresa vai tirando as pessoas indisciplinadas. Quem não tem disciplina, né, de fazer uma oração, de fazer uma caridade, enfim, de querer progredir, fica dançando aí sem música, né? Vai e volta, vai e volta. Você vê que uma colônia é uma colônia preparada para aqueles viajantes passageiros, que eles já bate e fala, eu quero voltar, já bate e volta. Se alguém aqui assinar o ponto, já manda ele de volta. Mas não é bem assim, mas é. Percebeu? Então, olha, disciplina. Eu estive hoje de manhã com um pastor, ele falou, Davidson, sabe o que eu estou fazendo? Eu falei, pô, cara, isso é pura disciplina. O Richard, Simonetti Richard, ele acordava, a Tânia comentava isso, né? Ele acordava todos os dias 5 horas da manhã, escreveu, e escrevia, depois ia para o trabalho. Ele escreveu lá, não sei quantas obras aí, tem mais de 60 livros, eu não lembro o número exato, né? E esse pastor amigo meu, ele falou, Davidson, ele estuda muito. Ele falou, eu estou acordando 3 horas da manhã, ele dorme mais cedo. Possivelmente ele já deve estar dormindo. Ele dorme, você acorda 3 horas da manhã e estuda. É um empresário esforçadíssimo. E ele falou, foi a forma que eu encontrei de estudar. Ele devora, tem cursos de teologia, e é um estudioso. Então é disciplina. E ele está procurando, ele leva muita gente para os alcoólatras anônimos. Alcoólatras aqui, eu não vou citar nome, tá? Leva muita gente para lá. Então, é um camarada esforçado. E o Chico, vou repetir, era para escrever 30 livros, escreveu mais de 500. Então, a meta, Chico, nós estamos mandando você para a Terra, tá? Se tem aí alguns débitos e tal. 30 livros, hein? Lógico que os mentores ajudaram, Chico, dá para escrever mais. Mais 30, mais 40, mais 30. Chegou dizem que são 580 livros. Dizem, mas passou de 500, nós já comentamos aqui, merece um prêmio Nobel aí da literatura, o Nobel da literatura. Disciplina. Sem disciplina, esquece, é meia boca, eu não tenho outro termo, fica alisando, né? Sem disciplina não tem êxito em nada. Jogador de futebol, pianista, dona de casa que não tem disciplina, não tem higiene na época de pandemia. O que você espera uma dona de casa sem higiene? Não, vai ter problema, a família, coloca a família em risco. Então, o mundo precisa abraçar a ideia da disciplina, que é o que você falou aí. Alguém mais comentário? André? Tudo bem? Como nós temos um tempinho, só para pegar uma palavra, alguém o que está levando, alguém poderia comentar o que está levando desse estudo nosso hoje? Dankmar, quer comentar aí o que você está levando do nosso estudo? Tudo bem? Tudo bem, Davidson. Foi muito bom, explanou com grandes esclarecimentos, né? A nossa responsabilidade em agir aqui e agir lá, do outro lado, né? Porque nós temos, no outro lado, nós temos uma pátria também, não é verdade? E com todas as responsabilidades que temos aqui. E acredito muito que a nossa responsabilidade lá do outro lado é maior, né? É maior porque lá nós seremos cobrados diretamente, não é verdade? Mas é isso. Ótimo, foi muito bom. E lá, viu, Dankmar, as nossas faculdades ficam mais ampliadas, porque a gente está longe da matéria. A consciência pesada é mais pesada, o sentimento é mais apurado, você tem razão. A autocobrança lá é maior. É fantástico. Catarine? Fala aí, Catarine, o que você está levando do nosso estudo? Numa frase, numa palavra, simplesmente numa palavra, o que ficou para você? São assuntos que a gente já vem estudando há um bom tempo, mas o que eu gosto é trazer outras palavras
esse simples estudo, eu aprendi tanto, mexeu comigo, viu? Particularmente a ideia do panorama. Eu descobri que eu estava bem fechadinho. Podemos fechar, então? Tranquilo. André, você escolhe alguém para fazer uma oração, André? Ou você... Vê quem está com vontade de fazer. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso aprendizado de hoje sobre panoramas e hierarquias, de como é feito do outro lado e o que nós esperamos que seja feito do outro lado, para a gente aprender. A palavra de hoje foi aprendizado. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Casa Dr. Bezerra. Obrigada a todos que estão aqui aprendendo, ouvindo. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, tanto do corpo como do espírito, que assim seja. Obrigada. Maravilha. Fechamos. Vocês estão liberados. Boa noite a todos.